Bom dia a todos e a todas. Na ausência do ministro Samuel, que está chegando em Paris para participar do seminário, me coube a honra de apresentar aqui a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que vai nos falar sobre esse tema palpitante que está presente em todas as discussões temáticas aqui da Secretaria de todo o país. Então, a ministra Isabela Teixeira, nascida aqui em Brasília, fez a sua carreira acadêmica lá no Rio de Janeiro e também contribuiu não apenas na administração federal, como na administração do meu estado, de modo que é com muita alegria que nós recebemos aqui a ministra para nos fazer a palestra das quintas-feiras, que agora eu já soube que é chamada de Missa das 8. Missa das 8, às quintas-feiras, às 8 horas. É religioso. Então, eu não vou citar o autor da frase. Então, com muito prazer, eu passo a palavra imediatamente à ministra. Bom dia a todos. Acho que como está começando 8h40, está na Eucaristia. Então vou fazer a primeira leitura, né? Talvez seja mais próprio, mas enfim. Queria primeiro agradecer o convite, me desculpar porque eu já tive que cancelar uma vez, hoje quase eu cancelei novamente, eu vou sair daqui correndo para o Congresso, porque nós estamos em reunião com a liderança do PT, essa Zé Machado, secretário executivo, está lá por conta das discussões do Código Florestal. Então, os senhores certamente estão acompanhando pela mídia o embate e a polêmica, mas enfim, eu acho que estamos num país democrático e o processo é esse, de debate, de diálogo, de negociação, para a gente poder realmente avançar nas questões do Código Florestal e da agricultura. Agora, eu particularmente acho que o debate seja sobre a agricultura sustentável e as mudanças necessárias que nós precisamos aperfeiçoar, não só no Código Florestal, mas nos instrumentos econômicos, estruturas de financiamento, enfim, isso que o Brasil precisa para avançar. Mas, enfim, o embaixador Samuel esteve comigo essa semana, nós temos trabalhado com vocês na questão do Plano Brasil 2022, e ele me avisou que ele não estaria aqui, mas tem aqui não sei se é um secretário executivo tombado pela área ambiental, então assim, acho que é importante dizer isso. Eu, quando comecei a minha carreira, ele é culpado de muitas coisas que eu tenho que administrar hoje, então, senhores, vocês não estão tão isentos assim da discussão ambiental. E na conversa, e tem aqui também um amigo do IPEA, o Márcio está aqui, vai sair daqui a pouco para a questão do SUS. O IPEA tem sido um parceiro do Ministério do Meio Ambiente, recentemente na discussão sobre pagamento de serviços ambientais urbanos. Acho que devemos ampliar essa discussão. E na conversa com o embaixador Samuel, nós acertamos que a ideia era ter um diálogo com vocês e que eu não vou fazer aqui um decálogo de o que nós fizemos no governo. Eu prefiro fazer um diálogo para inquietar. E exatamente porque eu estou num ambiente como esse, eu posso fazer esse tipo de proposta para depois não dizer que o ministro do Meio Ambiente acaba com o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, se eu falar isso na mídia, eu vou fazer algumas provocações que são fruto não só da minha experiência no Ministério nos últimos 2 anos e meio, mas em particular nos últimos 27 anos de carreira na área ambiental, como funcionária do governo federal e com a experiência no estado do Rio de Janeiro, e que é ímpar realmente, porque você tem uma visão do Sistema Nacional do Meio Ambiente numa outra perspectiva. Uma coisa é tratar em Brasília, outra coisa é tratar isso na perspectiva do Estado e na perspectiva das especificidades das relações com os municípios dentro de uma federação. E aí, talvez... Então, eu vou colocar alguns temas. Não vou... aqui eu tenho um PowerPoint com todos os resultados, os grandes resultados da política do governo Lula. Isso vai estar consolidado em relatórios, em publicações, mas eu acho que interessante, inclusive pela perspectiva de ampliação de cooperação com o Império, com os senhores, é que a gente possa colocar alguns temas que estão
e eu entendo que estejam na centralidade dos desafios do Brasil nesse novo cenário de desenvolvimento econômico e social e de apropriação do conceito de sustentabilidade, ou da abordagem de sustentabilidade, melhor dizendo, nessa agenda que nos coloca aí num protagonismo não só nacional, mas internacional. Então, na realidade, hoje, eu vou centrar as inquietações num tema chamado governança ambiental pública, ou gestão ambiental pública, e como é que a gente está vendo os desafios. Se a gente considerar os cenários econômicos e sociais que estão colocados na mesa, eu acho que o mais representativo, não só do econômico é fantástico, mas do social, de imaginar que 36 milhões de pessoas saíram da classe D e E e migraram para a classe C, estabeleceram uma relação formal de consumo, de renda, uma outra perspectiva, se é metade da França, e os próximos 5 anos nós seremos outra metade da França, segundo os cenários desenhados pelo pessoal do IBGE e pelo próprio IPEA, nós temos uma discussão hoje muito diferente do que era há 10 anos atrás, para a própria questão ambiental tratar a chamada questão social. E as nossas instituições ambientais, elas estão formatadas hoje, ainda estão formatadas, para trabalhar em 2 sistemas distintos. Nós trabalhamos no Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é um sistema instituído pela 6938 de 81, e que nós estabelecemos uma relação entre os entes da Federação, União, Estados e Municípios, uma concepção geopolítica, e essa relação, embora seja federativa, no dia a dia e até hoje no Sistema Nacional do Meio Ambiente, reflete uma, entre aspas, uma subordinação, porque não existe uma simetria, existe na verdade uma assimetria da gestão ambiental pública no país, é uma desigualdade, e a relação com a União ainda permanece uma relação de vem aqui para a gente poder financiar, vem aqui para a gente se relacionar, quase numa leitura verticalizada. Tá? Isso tem mudança nos últimos 8 anos nesse governo, mas isso não está consolidado para você discutir o conceito de federação. E aí entra no jogo, provocado pela Constituição de 88, no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente, a questão da descentralização para os municípios. E o debate todo que o Congresso hoje trata da regulamentação do artigo 23, que fala das competências concorrentes. Okay? Muitos dos senhores interagem, lendo na mídia, por uma coisa chamada licenciamento ambiental, que expõe esses conflitos. Mas eu vou falar de licenciamento ambiental no final, para vocês poderem ficar aqui dentro, porque é todo mundo ansioso. Então nós temos esse arranjo dentro do CISNAMA e mecanismos como comissão tripartite, enfim, coisas que você tenta, na realidade, ter processos de integração e de diálogo entre os entes da federação com a agenda ambiental. Em 97, o Brasil cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e estabelece uma relação completamente diferente dos entes da federação na perspectiva da agenda da água. A relação acontece por comitês de bacia, os instrumentos são os planos de bacia, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos tem um formato de gestão completamente diferente do Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? E você coloca esses 2 sistemas para o Ministério gerir. Então, de fato, você tem uma segmentação. Você tirou a água da agenda, você estabeleceu outras relações. Não estou dizendo aqui, eu não vou falar nada do meu juízo de valor, se é certo ou errado. Isso eu converso no show. Mas aqui eu quero colocar coisas inquietantes, que é o desafio do Brasil. Estou dizendo que esteja certo ou que esteja errado. Estou dizendo que são 2 sistemas distintos. Tá? E sistemas esses que são recepcionados por instituições públicas do governo federal e nos estados. E essa mudança, quer a de 81, sequer está consolidada, porque os municípios, 5.600 municípios nesse país, não têm estruturas ambientais, nem mesmo os 1.000 principais. Então, aquela mudança de 81, que é o início da história, que foi pensado lá em 79 e que começou em 73 com a Secretaria Especial do Meio Ambiente, com o Dr. Paulo Nogueira Neto, vindo com o Dr. Henrique Brandão Cavalcante, depois de 72, como secretário-geral do Ministério do Interior. Ou seja, tudo isso foi pensado no período da ditadura, com um modelo extremamente centralizado, com um modelo que passa pelos estados, com um modelo que os estados foram determinantes, inclusive para a opção do licenciamento ambiental ser competência estadual. Eu estou olhando para uma pessoa que sabe muito bem o porquê dessas decisões. Tá? E você tem uma concepção de um Sistema Nacional de 81 que tinha uma centralidade na Secretaria Especial do Meio Ambiente, tá?
em 89 nós criamos o IBAMA e mudamos esse debate. Quando se pensou o CISNAMA, IBDF, SUDEP não estavam nesse arranjo. Tá? Porque uma coisa era meio ambiente, outra coisa era recursos naturais. Como é que isso era considerado na polícia? Estava vinculado no Ministério do Planeta, no Ministério da Agricultura. Era um arranjo completamente diferente. De repente você junta e você, em 97, cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, pós-Constituição de 88, com outra visão do Estado. E isso até hoje não foi rearranjado. Acho que tem um sentido mais crítico quando você pega, e aí aqui eu não estou defendendo nem acusando, estou apenas fotografando. Você pega do nosso governo a evolução desse processo dentro do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Você herda uma discussão do governo passado sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que deriva do CISNAMA, aí você vai para o temático. E eu vou falar um pouco da agenda de biodiversidade, para a gente entender como é que essas coisas se formam, e traduz isso na institucionalidade federal com a criação, em 2007, do Instituto Chico Mendes. Então você retira as competências do IBAMA como você retirou da água. Quem estava recepcionando isso na instância federal era o IBAMA, que foi criado em 89, numa discussão do Programa Nossa Natureza. Os mais velhos se lembram disso, eu sou precoce, eu não sou velho. Tá? E se lembram do que foi a discussão sobre o assassinato do Chico Mendes, que na verdade é o mote, mas na verdade o que estava por trás era o debate sobre a internacionalização da Amazônia, tá? E sobre as queimadas e o desmatamento da Amazônia. O programa Antiga, na verdade, vai resultar hoje, passa também pela SAI, mas foi pensado no antigo governo, no governo Sarney, junta todo mundo no Programa Nossa Natureza, e todo mundo faz um conjunto de reflexões sobre, é interessantíssimo, porque isso dá CIPAM, isso resgata, na idade, a ideia do zoneamento, sai o zoneamento ambiental, vira o zoneamento econômico e ecológico. Tem uma série de coisas que foram pensadas naquela época, tá? Com reflexões não feitas pelo questionário de ninguém somente. Reflexões de quem pensa a visão estratégica de país, o que estava organizado para isso. E aí se decide criar o IBAMA. Primeiro decide juntar a SEMA com o IBDF, tem uma grande reação, e aí vai junto o IBAMA, cria o IBAMA. E joga tudo dentro do IBAMA, não estou dizendo que está certo ou está errado, estou apenas fazendo uma reflexão para dizer o tamanho do problema que nós temos hoje. E neste governo, no governo passado e neste governo, nós começamos um processo de rever isto e criar instituições específicas associadas a sistemas que foram organizados. Então, cria-se a Agência Nacional de Águas no Sistema Nacional de Recursos Hídricos, na instância federal. Cria-se o Instituto Chico Mendes, ligado ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que opera, de fato, como Sistema Federal de Unidade de Conservação. Existe uma coisa na lei chamada SNUC, mas existe uma coisa chamada SFUC, informalmente, que eu brinco. Porque o Instituto Chico Mendes cuida das unidades de conservação, áreas protegidas federais. As estaduais e os municipais, que fazem parte do SNUC e da estratégia de conservação da biodiversidade do país, não estão pensadas no modelo de gestão estratégica por parte do Estado brasileiro. Senão nós teríamos o mecanismo de compensação ambiental funcionando. Não temos. Tá? Ou não teríamos também, ou talvez, uma visão tão conservadora, ou conservacionista, perdão, dentro do uso das unidades de conservação brasileiras. Porque você não pode entrar num parque para colocar um hotel. E alguém quer falar de turismo. Eu tenho atrativos turísticos, eu não tenho negócios turísticos nos parques brasileiros. Né? Agora eu vou à Copa do Mundo na África do Sul, né? E o que se mostra é um bando de vuvuzela e um bando de parque. E quem visita um parque na África do Sul, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou na Noruega, ou qualquer lugar que seja, vê o que é você remunerar, pagar para ter sustentabilidade do uso daquele parque com pesquisas. Então, se a gente fizer um corte e olhar as unidades protegidas, unidades de conservação nesse país, e olhar o potencial de pesquisa e como é que está organizado na agenda e estratégia de biotecnologia, de conhecimento técnico-científico, o Estado é absolutamente disperso sem uma visão estratégica do Estado brasileiro. Então, eu não tenho nenhuma visão sobre os usos estratégicos, nem consolidada, que eu digo, temos dos funcionários, não é isso. Tá? Mas o Estado não trabalha nessa maneira. E tampouco temos categorias de unidade de conservação que permitam a apropriação com uso econômico, combinando, por exemplo, a questão do turismo. O parque que mais rende no país hoje é o Parque Nacional do Iguaçu, que é modelo, que tem um hotel dentro. Tá?
de 120 milhões de reais para o município de Foz do Iguaçu, em impostos. É um atrativo turístico, não, é um negócio de turismo. Ganha, tem 9 serviços concedidos, o lado argentino tem 60. Tá? Então, eu estou fazendo esse parênteses para a gente olhar como é que essas coisas... Por que eu estou falando de institucionalidade primeiro, para poder já ir recheando um pouco para facilitar o debate. E aí a gente cria o Sistema Nacional de Conservação, que é importantíssimo, é estratégico, é parte da Convenção Internacional da Biodiversidade, e criamos, em 2007, o Instituto Chico Mendes, que sai também do IBAMA. Em 2006, se cria o Serviço Florestal Brasileiro. Você pega o segmento de florestas, aquilo que foi pensado lá atrás ainda, que era o BDF, que era junto, e criou-se um serviço específico, que a lei, em debate com o Congresso, aloca, na realidade, uma visão mais estreita, não do que foi pensado, que foi discutido na área do Ministério do Meio Ambiente, porque eu já li de todos os documentos que foram reportados, mas o que ficou aprovado é que cabe ao Serviço Florestal cuidar das florestas públicas. Parte das florestas públicas estão em florestas nacionais, que são identificadas como unidade de conservação, que estão sob o domínio da gestão do Instituto Chico Mendes. Tá? A outra questão é que eu tenho um debate sobre florestas no Brasil e um cenário econômico social estratégico. O Brasil é um key player mundial em floresta e que tem desde floresta plantada, recuperação de área degradada, até a questão de manejo, não só o manejo comunitário, isso é um avanço desse governo na agenda social, mas manejo florestal para valer. Com recuperação de áreas degradadas, com custo marginal reduzido, com infraestrutura alocada que permita você realmente regionalizar e dar competitividade, agregar valor para o desenvolvimento daquelas regiões que têm produtos madeireiros. E essa discussão não é conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente, porque o Serviço Florestal só cuida de florestas públicas. O IBAMA cuida do controle florestal. Então, essa discussão passa para dentro do IBAMA. E a Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério cuida de conservação. E eu tenho uma Câmara de Silvicultura no Ministério da Agricultura. Agora, imagina explicar isso para o gringo. Eu estava dando entrevista para o cara da The Economist falando sobre florestas. Não tinha inglês que explicasse isso para o cara. Eu falei, realmente... E eu disfarçando, porque se você se coloca, sai disso e tenta gerir o setor, faz os interesses econômicos e sociais que esse setor e ambientais, e aí coloca isso num debate de florestas tropicais e mudanças climáticas com o mecanismo de REDD Plus e o Fundo Amazônia com $1 bilhão que nós captamos. Põe o BNDES nessa história, baixa o liquidificador, entendeu? E vamos ficar ouvindo o que nós estamos ouvindo hoje. Não é leitura importante, mas que eu acho que é muito aquém daquilo que o Brasil precisa discutir sobre florestas. Aí saímos, isso tudo, lembre-se que tem uma instituição chamada IBAMA, que tinha 133 competências quando a sua instituição. Ok? E essa estrutura chamada IBAMA é a estrutura que lida com o desenvolvimento. A estrutura ambiental é o órgão de excelência técnica que tem que lidar com toda a agenda de desenvolvimento. Porque é ele que trata de qualidade ambiental, é ele que trata de licenciamento ambiental, é ele que trata da função de controle e de informação ambiental. É ele que deveria ser o parceiro do IPEA nos dados, com o IBGE, com a Embrapa, da excelência técnica das informações ambientais analisadas. Conhecimento técnico, científico, com rede de conhecimento trabalhando, com informação para que eu possa usar. Vem cá, ministra, quais são os cenários de madeira que nós temos, como é que isso rebate num diálogo com o IPEA sobre a questão econômica e social no estado do Pará? E qual é a viabilidade de eu implantar ali a produção de óleo de palma em 2 milhões de hectares, como nós fizemos agora? Quais são os estudos que eu tenho que fazer para evitar que eu tenha um vazamento de quem tem pecuária hoje e a pessoa abandone a pecuária ou use a pecuária para ter o desmatamento, e essa área desmatada eu coloque o óleo de palma e tem uma rentabilidade que o óleo de palma oferece para o Brasil. Esses dados a gente levanta com parceiros. Eu não tenho isso consolidado na análise da Instituto. Tem áreas separadas, mas eu não tenho isso agregado em uma visão que o Ministério é esta,
ou são esses os cenários, as possibilidades que nós podemos trabalhar, subsidiando a integração com outros órgãos. O IBAMA não foi repensado enquanto instituição-chave para o desenvolvimento sustentável desse país. Enquanto uma excelência técnica tem... Eu sou funcionária do IBAMA. O IBAMA produz, inclusive, ministro. Né? Pode ver a extensão, né? E produz danos ambientais também sérios. Entendeu? Então, na realidade, o IBAMA hoje está refém de uma coisa que é... Os órgãos ambientais brasileiros, na sua grande maioria, estão reféns de uma polarização entre fiscalização e licenciamento. E a maior parte dos órgãos ambientais nesse país trabalham ou licenciamento ambiental, os órgãos ambientais, aquilo que a gente chama tradicional, antiga FEAM, né? Ou licenciamento ambiental. E essa polarização é que politizou a importância da área ambiental no agenda de desenvolvimento. E politizou da pior maneira, no meu entendimento, porque politizou da maneira reativa, e não da maneira estratégica e propositiva. Eu reajo, eu fiscalizo, e o sistema de fiscalização é excepcional, porque se evoluiu tremendamente na área federal. Eu fui chefe adjunto do Departamento de Fiscalização do IBAMA na década de 90. Eu vejo hoje como é que a gente trabalha com a inteligência, desde a Polícia Federal até o CECIPAM, até o CIPAM, até a BIM, com todo mundo junto. Acabamos ontem de derrubar uma rede internacional de tráfico de animais no Paraná, prendendo gente com a Interpol na Holanda. Isso é o IBAMA fazendo com o Instituto de Comercio e a Polícia Federal. A estratégia de fiscalização de controle, como os órgãos de controle evoluíram nesse país. Se a gente pegar 15 anos atrás e pega o que é hoje, é excepcional. E o outro lado é o licenciamento ambiental, que acabou virando um processo administrativo que é baseado num instrumento técnico, avaliação de impacto ambiental, acabou virando uma moeda de importância política. O ministro de Estado do Meio Ambiente hoje é muitas vezes um babá de licenciamento ambiental. Porque eu tenho que resolver questões sobre isso com o presidente da República. Não é só o licenciamento ambiental, porque o licenciamento ambiental expõe uma série de fragilidades de instituições públicas, ambientais, sociais, que precisam estar no processo de desenvolvimento, no diálogo do processo de desenvolvimento, das opções de desenvolvimento, e esse arranjo não foi arquitetado, não foi desenhado, não foi concebido. Nós continuamos debatendo a discussão do projeto para a decisão tomada. Então, eu não tenho nenhum problema de discutir hidrelétrica, não. Mas eu vou ter que discutir o potencial hidrelétrico na Amazônia, sim, porque 66% do potencial hidrelétrico na Amazônia, do potencial hidrelétrico do país, estão na Amazônia. Ou eu discuto isso na questão climática, que entrou, ou eu discuto isso no Sistema Integrado Nacional, no planejamento energético, que é o único planejamento realmente nacional, que somos da nossa competência. Ou eu discuto isso nas perspectivas de aproveitamento de recursos hídricos e os trade-offs, e a integração com outras opções, como a questão das reclusas e de modais de transporte. Ou eu discuto isso com a questão de procedimentos de licenciamento específicos para cada área, porque eu não posso achar que eu uso o meu procedimento de licenciamento para a plataforma de petróleo, tá? Que eu use a regra geral para uma estrada de pavimentação, ou duplicação, ou recuperação, mesmo na Amazônia. E isso não foi devidamente arquitetado. Isso não está pensado nem na instância de projeto, que eu queira trabalhar com a abordagem americana de bottom-up, vou discutir os projetos, a decisão é de projetos, mas existe uma coisa que antecede a discussão do projeto, que é a formulação estratégica das opções de desenvolvimento que levam à concepção desses projetos. E essa discussão tem que acontecer com a variável ambiental. Eu sempre digo que a variável ambiental não restringe, condiciona. E quem discute a variável ambiental não é o IBAMA. Não é um órgão que é executivo de decisão de dar licença ou não dar licença. Quem discute é quem formula, quem faz planejamento, quem está no conselho de governo, quem está no espaço de discussões das opções, com os estudos necessários que o IBAMA e outras instituições vinculadas ao tema devem fornecer. Essa instância de pensar o desenvolvimento
com a variável sustentabilidade, numa perspectiva regional, nacional, internacional, com os pesos das diferentes variáveis, essa instância não está construída no Brasil. E aí, todo esse debate está represado e, de alguma forma, se expressa no licenciamento ambiental. Quer por um técnico do licenciamento que resolva exigir isso no estudo de impacto ambiental, porque os sistemas são muito frouxos para a definição dos procedimentos. Nós estamos mexendo nisso agora. O presidente me autorizou a mexer. Acho que eu sou meia louca, mas eu vou mexer. Ele falou assim, eu topo. Então eu falei, vamos mexer. Quer porque, querendo ou não, o licenciamento ambiental é o único instrumento de política pública hoje que permite o debate com a sociedade na ponta sobre as opções de desenvolvimento de projetos que nós estamos tomando a decisão em Brasília ou nos estados. E aí, enviesado ou não, com o Ministério Público ou não, não interessa. Você vai para a ponta e você ouve, e eu já fiz isso muito na minha vida, você ouve, por exemplo, na discussão de petróleo, que é a minha área, gente colocando por que eu tenho que ter petróleo no Brasil, questionando a meta de autossuficiência do Brasil. Esse debate não é na instância de licenciamento, é uma plataforma de perfuração exploratória. Mas essa opção da concessão que foi feita pela ANP é uma área sensível que conflita com pesca artesanal e com potencial de turismo aprovado pelo governo daquele estado e com investimentos do governo federal. Então é bastante razoável que o pousadeiro, que se mudou, que pegou um empréstimo no Banco de Desenvolvimento do Estado, que está investindo, não queira conviver com 10 quilômetros na frente, numa praia paradisíaca, com uma plataforma de petróleo na frente dele. Mas a concessão já foi feita. E setorialmente não interessa discutir isso. E quando alguns vão discutir, querem saber como é que eu ganho dinheiro com a venda de petróleo. E aí aparecem os condicionantes do licenciamento ambiental, que também é outra transformação, porque se tecnicamente é uma coisa, você fizer um estudo simples, pega os 10 principais investimentos desse país licenciados nos últimos 3 anos de infraestrutura e compara, federal e estadual, compara as condicionantes e tem uma referência ao estudo de impacto ambiental. Muito possivelmente 40%, 50% das condicionantes não estejam dentro do estudo de impacto ambiental como recomendação para o comissionar. É a apropriação política do processo. Pegue as planilhas de custo ambiental das empresas, dos investimentos e veja o que está sendo gasto na chamada rubrica socioambiental. Em que muitas vezes as empresas estão substituindo o papel do Estado em serviços de infraestrutura. Só que isto pode acontecer desde que alguém remunere. É a tarifa que remunera? Quem é que paga essa conta? E os custos são crescentes. Então, essas mazelas, essas que eu estou pegando esse exemplo bem carregado, para mostrar como é que você, dentro da discussão no sistema nacional, isso se replica em todo o país. Com aperfeiçoamentos em alguns estados, outros não. A assimetria da gestão ambiental pública nos estados é gritante. É gritante. E aí, não estou falando da institucionalidade, estou falando do resultado da gestão. As diferenças 30 anos depois. Então, nós temos, no conjunto de pensar o desenvolvimento sustentável, pelo mundo, é fácil colocar o tal de sustentável junto. É fácil você olhar e falar assim, tá bom, quais são os desafios que o Brasil tem, olhando a agenda econômica, a agenda social, e eu estou falando isso para o Brasil, não estou falando isso para a Amazônia, não. O Ministério do Meio Ambiente é mais do que a Amazônia, tem dito isso insistentemente. E a Amazônia não é só floresta de minhocas e pererecas. Tá? É importante deixar isso claro, que eu tenho visão crítica. Vivem 25 milhões de pessoas naquela região. Eu tenho problemas urbanos em algumas cidades, núcleos urbanos da Amazônia, que eu tenho em todo o resto do país. A discussão sobre cidade sustentável é uma discussão que se perdeu neste momento. Perdeu completamente. Os maiores problemas ambientais do Brasil, nacionalmente falando, fácil dizer. Saneamento, lixo, saneamento tradicional, esgoto, lixo e habitação em área de... Meu Deus do céu, resolve isso, você vai ver você vai ver a implicação disso econômica, social e ambiental.
Claro que o desmatamento é importante, claro, agora eu estou falando do ponto de vista onde nós todos estamos. O Ministério perdeu esse olhar nos últimos anos. Isso é um desafio para o Brasil. Porque se eu quero falar de questão climática, eu vou falar das questões das cidades. Se eu quero falar das questões de biodiversidade, eu vou falar das questões das cidades. E aí, é muito simples. Qual é a discussão que o Brasil tem sobre áreas protegidas em regiões urbanas? O sistema de áreas protegidas em regiões urbanas é completamente diferente do sistema de áreas protegidas em zonas rurais. É um outro papo. E isso sim converge muito com a discussão de bacias hidrográficas e plano de bacias e da leitura para os municípios, quais são as funções. Aí você tem sentido falar também de serviços ambientais, de serviço ecossistêmico, de pagamento de serviços ambientais, uma série de coisas que a área ambiental tem por vocação, que é romper fronteira. A gente define periodicamente novas fronteiras. Começamos, agora imposto de renda ecológico, tem uma série de outras coisas que estão colocadas na mesa. Antigamente era SMS ecológico. Vamos colocar na leitura de instrumentos econômicos. Agora vamos discutir do imposto de renda ecológico. Tá? E tem uma coisa que é importante dentro desse guarda-chuva de gestão pública, que são os ativos financeiros da área ambiental e o modelo de gestão desse processo, que também não está desenhado para a perspectiva e para a importância que o Brasil tem. O gestor público, acho que a maioria aqui é gestor público. Nosso treinamento de gestor público eficiente é zerar o orçamento. Né? Todos nós. Eu recebo, no final do ano, o Ministério Paulo Bernardo me dá os parabéns, 99,8% executados do orçamento. Eu falei, yes, zerei. E o nosso pessoal tem a capacidade de propor fundos, mas com a concepção não de administrar fundo, mas de zerar fundo. Então, os fundos ambientais, eles vão para o zero, eles não têm um ativo e do rendimento você gera. A cultura de captação de recursos internacionais, que é abundante, e é muito aquém do que o Brasil pode captar, e não só na área ambiental, em particular, se a gente amplia a integração da área ambiental com a área social e com a área econômica, você muda literalmente a escala de captação de recursos, de doação, estou falando em empréstimo, essa cultura de empréstimo na década de 80, 90, doação. Tá? E a capacidade de usar isso para consolidar uma cooperação sul-sul, em temas que interessam estrategicamente o nosso país. O modelo colocado hoje é o mais perverso possível, porque eu internalizo ou elejo um ator não governamental que possa receber isso, porque eu não posso ficar presa ao orçamento fiscal, e as regras do controle do Estado são cada vez mais duras, exatamente para você não trabalhar como é que eu trabalho com a descentralização de recursos com a população tradicional numa reserva extrativista lá em Boca do Acre. E que eu tenho lá um projeto de manejo comunitário, manejo florestal comunitário, e que eu preciso trabalhar e que é uma mudança de modelo local importante, etc. Se eu não tenho os arranjos financeiros para isso. Eu elejo parcerias e transfiro esse dinheiro. Mesmo quando eu coloco, inovo, colocando o Fundo Amazônia no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no BNDES, o nosso BNDES, o BNDES tem regras tão rígidas que não são compatíveis com o timing dos projetos ambientais. E agora eu tenho uma pressão política em cima de mim, porque a gente não consegue aprovar projetos na velocidade que tem a dinâmica para atender os stakeholders. Eu gosto de falar. E o banco não consegue rever as suas regras, porque você vai dizer para o banco que ele mude todas as suas regras e dá uma carteira de $1 bilhão. Mas não estou falando de $1 bilhão, estou falando de $5 bilhões. E qual é o arranjo de controle do ponto de vista de gestão estratégica que o Estado brasileiro tem sobre isso? Mesmo naquilo que seja formal, ou seja, da cooperação internacional bilateral. Brasil e Alemanha, o maior doador de recursos para a agenda ambiental desde a década de 62. A agenda do teatro brasileira é estratégica para uma série de requisitos, não só para a União, mas para os Estados. Acabei de refazer a agenda no passado de 5 anos. Você sabe muito bem a importância da Alemanha nesse jogo e como é que eles trabalham conosco. Que vai, antes era só população tradicional e hoje vai até o setor de energia. Tá? Muito bem. Eu
internaliza recursos para a União, internaliza recursos para os estados. Qual é a avaliação estratégica que eu tenho dos resultados dessa cooperação nos interesses nacionais? Eu que dei um grito e falei assim, não assino mais nada, passa tudo, eu quero saber. Aí parece aquela visão da década de 70, do controle. Não é o do controle pelo controle. É o que isso, na realidade, está consolidado, contribui para o resultado de agenda que está pactuado entre nós e que nós queremos. Se vocês fizerem uma pergunta simples, quanto se investe... Eu fiz essa pergunta 2 anos e meio quando eu cheguei de volta ao Ministério do Meio Ambiente. Quanto eu invisto em proteção ambiental na Amazônia hoje no país? Esse número não está disponível. Eu só sei de orçamento da União e dos órgãos que trabalham. Os orçamentos, o que vem de doação, o que entra com ONG, o que é isso que tem de projetos apoiados, de carta que nós... Eu não estou nem questionando o lado ideológico, estou dizendo o seguinte, o que isso soma para um resultado de uma visão estratégica de desenvolvimento naquela região? Quanto que eu invisto em manejo florestal no país hoje? Além do serviço florestal, além das concessões florestais, que é um tremendo avanço que nós conseguimos, quanto que isso de fato significa? Se eu posso captar, acabei de fazer 36 milhões de dólares do GEF, do Global Environmental Fund, do Facility, e passando para os estados, Tocantins, passando o que a gente negociou para projetos de desenvolvimento florestal, para a área indígena, acabamos de fazer 35 milhões de dólares para a FUNAI. Centralizei recursos aqui, FUNAI pode fazer gestão ambiental em áreas indígenas, que eu tenho superposição de área. Agora, como é que eu trabalho isso do ponto de vista dos resultados estratégicos e dizendo que isso influencia? Aí sim, eu tenho uma bagagem para influenciar e debater modelo de desenvolvimento. Eu não estou falando só da Amazônia, não, vamos para o Nordeste. Vamos para o Nordeste. Vamos para o Cerrado. Então, há um debate sobre a questão ambiental com a agenda de desenvolvimento que é provocar essa ruptura da área ambiental, de parar de ter um olhar só para si e de fora ter um olhar reativo. As pessoas de fora também têm um olhar reativo. Eu vou lá para acessar determinadas coisas que me interessam. Não é isso. Eu sempre disse que sustentabilidade, vamos sentar, não é prerrogativa do Ministério do Meio Ambiente. Embora o tema possa ter sido trazido e tocado pelo segmento de meio ambiente. Por outro lado, nós da área ambiental temos o desafio de trabalhar uma coisa chamada planejamento ambiental, que é uma função lá de trás nossa, que é oferecer para o debate com as agendas de planejamento e com a agenda de planejamento nacional, para a nossa visão estratégica sobre a apropriação dos ativos ambientais desse país e como nós vamos gerir isso, o que nós queremos desse processo. Em 2004, o governo Lula fez um debate extremamente importante para cumprir a Convenção de Biodiversidade, de Floresta e Biodiversidade, sobre o Plano Nacional de Áreas Protegidas. E o Brasil tem um PNAP publicado. Eu estava fazendo meu doutorado. E aí eu fui ler, né, e um pouco a história também do PAS, uma visão muito conservacionista, etc. Aí, como curiosidade acadêmica, a gente sempre procura 2 coisas: quem participou e bibliografia. Isso é um vício de quem passa pela academia, né? Qual é a linha que o cara está indo e qual é quem conversou com esse cara para poder extrair isso, né? E aí eu fui olhar, as referências bibliográficas, né, não estavam consolidadas, mas tinha a lista de participantes com toda a metodologia, etc. Não tinha um representante de nenhum segmento produtivo desse país. Eu consegui fazer o plano, eu não, o Ministério, mas nós conseguimos na área ambiental, fazer um plano nacional de áreas protegidas, com a visão de priorização de áreas para a conservação da biodiversidade. Isso serviu para montar os mosaicos de unidade de conservação e serve. Isso orienta o debate com os estados para a criação de novas áreas de unidade de conservação. E eu não discuti com um representante de nenhum setor produtivo. Ou seja, nenhuma política, não estou falando em setor privado, não, estou falando, vem cá, como é que isso conflita com a eventual expansão de geração de energia elétrica desse país? Como é que isso conflita com a demanda de áreas de domínio para poder passar dutos e oleodutos, ou a demanda de portos? E como é que é isso? Como é que isso funciona? Não estou nem dizendo como é que isso agrega, estou falando como isso conflita, estou sendo mais conservador ainda na minha fala. Que agregar, aí seria manjar dos dedos. Tá? Como é que, olha, vem cá, onde é que eu vou bater de frente com quem?
Então isso está na mesa. A gente nós temos milhões de coisas novas na área do meio ambiente, no Ministério do Meio Ambiente. Esse governo tem avanços excepcionais. Você olha assim, especialmente na agenda socioambiental. É fantástico eu acho fantástico que você possa sair do debate sobre produtos extrativistas, estrito senso, e colocar isso na cadeia de sócio-biodiversidade, e colocar isso na política de preços mínimos, e traduzir o ganho disso para um programa de merenda escolar, e assegurar que aquilo tem um retorno, você induz o mercado no outro patamar. Isso é fantástico. Você pega 10 produtos, estuda os 5 produtos, e como é que você dá solidez para isso? Esse é o segundo passo. Porque não é só a gente comprar pelo preço mínimo. Na realidade, qual é a perspectiva de ir além do preço mínimo? Então, isso é um ganho, está na mesa, isso é um debate importante. Agora, isso não é o único caminho para você fazer. O único caminho não está na área ambiental ou com a parceria com a MDS, para que você tenha isso realmente uma escala que seja sólida e se aproprie como resultado de política pública e seja uma vertente, mesmo que seja 2% ou 3%, mas você tem uma visão estratégica não só da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, onde esses produtos da cadeia de sócio-biodiversidade estão disponíveis. Então, a discussão que a gente tem hoje, eu resolvi brincar aqui um pouco, brincar no sentido de levantar pontos inquietantes, e vou fechar meus 5 minutos, porque eu já tenho 40 minutos, já estão puxando a minha orelha aqui, para mostrar para o senhor o seguinte: do ponto de vista nacional, do ponto de vista do governo federal, nós estamos numa plateia e que temos que trabalhar de maneira mais integrada, resgatar o espaço de negociação de formulação estratégica do Ministério do Meio Ambiente no contexto das agendas setoriais e vice-versa. Tá? Nós também temos associado um desafio internacional cada vez maior. Os acordos multilaterais de meio ambiente no Brasil são extremamente importantes. O Brasil tem protagonismo internacional. E eu não vou falar só de clima, vou comentar clima e biodiversidade. Esse é o ano da COP10, é o ano internacional da biodiversidade. Nós tivemos a COP8 aqui em Curitiba, vamos a COP10 em Nagoya. O Brasil vai com um tremendo papel de consolidar o último objetivo, que é o acesso à repartição de recursos genéticos, benefícios de recursos genéticos da Convenção. Tá? Mas é mais do que isso. A questão climática, que nós estamos aí no desafio do 3Cs, que é Copenhague, Cancún e Cape Town, toda a discussão de REDD, que a gente assinou o protocolo. O Brasil tem todo um protagonismo. Eu prefiro que vocês me perguntem sobre isso para eu poder responder. E a biodiversidade vem com 2 mecanismos novos. E isso sim vale a reflexão. Até porque nós vamos recepcionar Rio+20. E eu não sei como é que isso vem encaminhado por aí. Tá? Um é o mecanismo de IPBES, que é o IPCC para a biodiversidade. Ou seja, enxergaram que você precisa aproximar o conhecimento técnico-científico da linguagem política. E isso é um desafio, porque no caso da biodiversidade, no caso das mudanças climáticas, as causas dos fenômenos de mudanças climáticas estão nos países desenvolvidos, no norte. No caso da biodiversidade, as soluções estão nos países do sul. Então, montar uma rede técnico-científica para a biodiversidade significa incrementar o desenvolvimento técnico-científico nos países em desenvolvimento. E isso é uma missão do Brasil. Nós não podemos achar que nós vamos entrar no IPBES, no IPCC da biodiversidade de maneira desigual. Porque o mundo vira de cabeça para baixo quando você coloca clima de um jeito e biodiversidade. As convenções viram. Mas mais do que esses 2 temas, além da IPBES, eu tenho uma discussão agora sobre TIB. TIB é um estudo que está sendo feito. Antigamente a gente fazia estudo, Salomão, com o pessoal da área meio ambiente. Quem está conduzindo o estudo é o Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, mas o coordenador é o Dr. Pavan Sukhdev, que é o Senior Economist do Deutsche Bank, sobre a economia da biodiversidade. Tá? Ou seja, avançou no debate, valoração, nós tivemos no IPEA um debate com ele, segue isso. O Brasil tem um papel estratégico nesse debate, nessa discussão sobre a economia, a apropriação, a valoração da biodiversidade, sobre o pagamento de serviços ambientais, é um estudo extenso. Tá? E o que se espera é que o Brasil assuma um protagonismo na condição disso. Tá? São 2 coisas novas que estão associadas à Convenção da Biodiversidade, como nós temos 2 coisas novas associadas à discussão, novas, que são estratégicas
para o Brasil, que é da questão climática, que é o debate sobre o RED, que avançou, que é o mecanismo para redução do desmatamento para áreas florestais e o pagamento por isso. É um mercado que interessa muito aos governadores da Amazônia, é um mercado de carbono que interessa muito ao Brasil. E tem crítica, assim, bastante interessante, que a gente se aproprie mais do que está sendo feito. E o outro debate que vem é a história da equidade. Vamos recepcionar agora em julho a equidade em relação ao mercado de carbono, a alocação de cotas de carbono, a reunião do BASIC no Brasil, que é o grupo Brasil, África do Sul e Índia e China, tá? Que é um grupo negociador que saiu de Copenhague, que é importante, um fórum político importante, e teremos um debate com especialistas sobre equidade. E aí vem atrelado pelos bastidores, já foi informado, uma proposta da Índia e da China de querer ter um mercado de cotas associado à equidade que exclui a África do Sul, e o Brasil, se fizer aperfeiçoamento, pode querer fazer parte disso. Então, eu estou mostrando porque não é um debate só ambiental, tá? Com implicações econômicas e sociais muito sérias e que começam a se desenhar nesse processo. Então, nós temos esses acordos internacionais, temos tantos outros, Basileia, Roterdã, Ramsar, POPs, nós temos aqui Ramsar, CITES. Gente, só uma área do Ministério trabalha com 17 acordos multilaterais ambientais. Tudo isso reflete normas e reflete mercados no Brasil. Eu induzo mercados, eu induzo tecnologia, isso está presente nas normas ambientais. Tá? Então, assim, nós temos uma agenda internacional, uma agenda nacional que eu preferi dar foco do que a internacional, que eu acho que é mais razoável para o debate, e mostrar que não adianta só fazer é importante fazer os resultados pontuais, aperfeiçoar o licenciamento, mexer a consolidação do SNUC, mas existe uma visão estratégica que eu coloco numa função chamada planejamento ambiental, que precisa estar construída e debatida e consolidada numa visão mais estratégica ainda das opções de desenvolvimento sustentável desse país. Então, falar de sustentabilidade sem ter o papel do governo, do Estado brasileiro, da função estatal, construindo a gestão ambiental pública mais adequada para esses desafios do Brasil, é ficar operando no sistema do século passado. Eu acho que o Brasil precisa mudar e tem um desafio aí tremendo, fazer uma reflexão sobre a área ambiental, no primeiro momento do governo federal, sim, mas uma reflexão sobre o que nós esperamos das instituições e da função ambiental no desenvolvimento do país. Tá? Propositivo e não reativo. E agora podem me crucificar. Obrigada. Obrigado, ministra. Passar diretamente às perguntas. Por favor, o nome e a instituição. Haroldo Mota, coordenador de meio ambiente do IPEA. Ministra, a senhora foi extraordinariamente, um painel de governança muito bem arrolado, interrelacionado com os problemas, e a coragem de expor isso no setor público, que praticamente ninguém questionou os problemas das 133 atribuições do IBAMA e mais aquela outra de fornecer ministro, né? Essa 134, talvez. Positiva ou negativa, dependendo do approach. Não, positiva, né? Positiva. Mas como a senhora é uma grande especialista na área de petróleo, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a participação do Ministério no pré-sal. Todas as questões de licenciamento e das prerrogativas. Eu digo que ela acrescente a participação na coisa do Golfo do México. Vai ser uma a uma, fazemos três e eu respondo. Quanto faz? Vocês preferem? Passa ali para o colega. Vamos fazer de dois Renata. Bruno Milanês, do IPEA. Bruno Milanês, do IPEA. Duas perguntas rápidas. Na relação Ministério e outros órgãos. Uma é, semana passada, a Anvisa e o Ministério da Saúde liberaram mais um PARA, que é o estudo de resíduos de agrotóxicos. E a Anvisa está pelo menos 1 ano e meio tentando revisar o registro de alguns agrotóxicos. Eu queria saber como é que está a articulação IBAMA, Meio Ambiente, com a Anvisa nessa regulamentação. A segunda, a ministra falou sobre a heterogeneidade dos órgãos ambientais estaduais. Quais são as ações do governo federal para tentar diminuir essa heterogeneidade e elevar a capacidade adicional dos órgãos estaduais? Tá bom, ok. Haroldo, vamos lá, pré-sal. A discussão, eu não vou falar só de pré-sal, vou falar de petróleo e gás, exploração offshore,
ou seja, segmento upstream e um pouco de onshore. Porque no sistema atual, o onshore é competência dos estados na perspectiva ambiental, tá? Na discussão de licenciamento. Tá? E aí a primeira crítica. Eu não tenho no Conselho Nacional de Política Nacional Energética, Conselho Nacional de Política Energética, um funcionamento, uma estratégia para discutir estrategicamente as questões de exploração e produção de petróleo, além do licenciamento. Tá? E por que isso? Porque isso determina, desde a questão climática até a demanda de infraestrutura adicional e ocupação do território, ordenamento e competição entre os estados, que está acontecendo agora de estaleiros, compete Rio com Santa Catarina, tem uma briga do Pernambuco com Alagoas, né? E chegaram para mim e falaram assim, não, eu dou uma licença em 4 dias. Eu falei, estou fora, pode dar licença, eu quero saber, para poder ganhar. Tem um mundo assim que é divertido, que mostra da insuficiência. Mas a nossa discussão acontece em 2 instâncias, tá? Uma é sobre o aperfeiçoamento dos processos de licenciamento. Vai sair agora um decreto do presidente mudando toda a regra de licenciamento ambiental para exploração e produção offshore. E não é por conta do pré-sal, é um amadurecimento de 10 anos de aperfeiçoamento desse debate e que permite que a gente trabalhe o licenciamento regional. Porque pelo sistema a lógica de concessão ou de pré-sal, eu não tenho que fazer um EIA para cada poço que eu fundo. Pela regra de licenciamento ambiental, eu tenho. Tá? Então, nós evoluímos. Para isso, a gente teve que pactuar com o Ministério Público, é um inferno. Mas, enfim, e vamos mudar o sistema e mudando o patamar também da gestão de risco. Eu vou entrar de risco ambiental, embora essa situação de plano de emergência, etc., seja bastante avançada na instância individual no Brasil, tá? Por conta do licenciamento ambiental. A discussão de pré-sal nos remete a um outro debate, além do aperfeiçoamento do licenciamento, que é uma visão sobre o uso de instrumentos de planejamento de avaliação de impacto ambiental, ou de uma visão estratégica da avaliação de impacto ambiental, sobre o que acontece com a implantação do pré-sal e quais são as implicações ambientais disso. Tem um instrumento nosso que chama-se Avaliação Ambiental Estratégica, que nós vamos fazer agora no sistema de concessão, o primeiro modelo de petróleo. O Ministério das Energias está topando, a ANP está topando, trazer isso para o seu sistema de planejamento e antecipar os conflitos com a área ambiental e antecipar os cenários de demanda que decorrem dessas concessões ou da partilha. Isso é negociado com todas as empresas. O setor de petróleo ele amadureceu para entender que não dá para continuar ficando refém de situações que eles não têm que ficar refém. Se você discutir antecipadamente, se você construir isso antecipadamente, no âmbito de quem planeja setorialmente, é um primeiro exercício, de quem planeja setorialmente, e discuta isso no Conselho Nacional de Política Energética, você passou numa série de coisas que hoje estão sendo discutidas no licenciamento ambiental. Então, nós rompemos, nós estamos tirando do licenciamento ambiental, antecipando essa instância, usando a avaliação estratégica, e com isso, esperando ter um debate associado à questão de pré-sal, não do que está concedido, mas do cenário de que se desdobra de infraestrutura, de aproveitamento, de demandas ambientais sobre a questão do pré-sal. Isso no lado, vamos chamar estratégico da avaliação ambiental, que vai desde a avaliação ambiental de projetos à avaliação estratégica de uma visão de políticas ou de investimentos estruturados. O outro lado, sobre a questão do pré-sal, foi o lado de fundo soberano, que pega a parte de meio ambiente. E essa discussão foi um pouco enviesada, porque ela foi, no momento, dominada, na primeira instância, pela questão climática. De repente virou um frisson, tal do carbono solto por aí, e aí ficou todo mundo enlouquecido achando que tinha que financiar, e nós criamos o Fundo Clima com o dinheiro da participação especial. O Brasil é o primeiro fundo no mundo que usa dinheiro da receita de petróleo para a questão climática. Tá? Mas, além disso, queria o Fundo Soberano. Acabou que o Fundo Soberano ficou uma parte para meio ambiente, não ficou carimbado para clima. E a nossa expectativa é que a gente possa avançar no debate sobre um fundo de segurança e risco ambiental, uma parte disso. Porque o Brasil tem um problema, eu vou comentar a questão do Golfo do México, que é um acidente fora de curva, enfim, tem uma série de outras questões específicas, e que você tem que trabalhar cada vez mais na questão de prevenção, mas enfim, é um debate que, se tiver tempo, eu faço. Mas tem uma coisa importante quando você fala na questão de remediação de acidentes. O Brasil, nas regras de petróleo, quer pela ANP, quer por nós na área ambiental, nós temos regulamentos muito mais restritivos que os Estados Unidos hoje. Tá?
É verdade. Verdade verdadeira. Se determinadas coisas que nós temos no Brasil, muito possivelmente que tivessem nos Estados Unidos, as próprias empresas reconhecem. Tá? Eu estava conversando com o Salomão que o governo americano levou 12 dias para autorizar a perfuração de um poço paralelo para matar o poço. E não foi o IBAMA, hein? Foi o MMS. Então ninguém pode falar porque aqui a gente não teria essa dificuldade de autorizar num esquema de emergência. Mas seria uma dificuldade de usar dispersantes químicos na boca do poço. Lá embaixo. Eles estão inovando. E esse é um debate técnicas de remediação de combate a acidentes que nós temos que colocar no Brasil. E mesmo a queima controlada. Se tocar fogo, tem gente que quer peixe frito e vai ficar nervoso, né? Então, mas são técnicas sendo usadas nos Estados Unidos que nós não poderíamos usar hoje aqui. Fecha o parênteses. A discussão sobre a questão de remediação nos coloca num patamar importante, que é rever, no meu entendimento, o arranjo que está definido hoje pela Lei 9966, que define sobre acidentes ambientais na indústria química e na indústria de petróleo, que foi aprovada por conta do acidente na Baía de Guanabara em 2000. Essa lei não oferece, na minha opinião pessoal, todos os requisitos para você operar no esquema que hoje a indústria de petróleo opera modernamente no Brasil. Então nós estamos num desafio tremendo de tratar essa questão da gestão de risco, que não é só pressão. O acidente do São Paulo, o acidente do Golfo do México, pressão de poço não é por lâmina d'água, pressão de poço é interna. Tá? Então, querem vincular pressão. As condições de pressão de poço que nós temos lá no Golfo do México, nós temos impostos aqui, por exemplo, em águas intermediárias. Então, o debate não é isso, está todo enviesado. E a gente está com o Ministério de Minas e Energia trabalhando se dentro do pré-sal, dentro do fundo, a gente pode ter uma coisa que muitos países envolvidos têm, que é um fundo de reparação. Não é o que o empreendedor, se ele tiver um dano, ele tem que reparar o dano. Mas eu tenho que ter um fundo para, se o Estado tiver que agir, numa instância tal de emergência, ele depois seja ressarcido. É um fundo de... então você tem que ter aquilo ali para o cara ser ressarcido pela empresa e poder fazer coisas, por exemplo, como os Estados Unidos estão acontecendo hoje, que é super interessante, de que a indenização acontece em 48 a 72 horas daqueles que são afetados. A BP tem 33 centros de atendimento à população, com critérios todos definidos, e ele indeniza em até 72 horas. Se você se sentir prejudicado, você pode entrar na justiça. Tá? Então, são mecanismos como esse que eu acho que a discussão do pré-sal vai trazer. Sobre a questão específica de Anvisa, agrotóxicos, isso é regido pela 7.802, tá? Uma lei de 89 que resulta da nossa natureza, by the way. Tá? Foi uma das discussões que o Brasil também encampou, lá na época da criação do IBAMA. E você não registra nenhum agrotóxico hoje no Brasil se você não tiver a manifestação dos 3 órgãos. O IBAMA já teve um papel mais protagônico do que ele tem hoje do ponto de vista interno. Isso faz parte da minha avaliação pessoal. Fui chefe desse departamento, então eu conheço bastante bem. Esse governo fez uma revisão de todos os procedimentos para você operar as informações de toxicidade, quer por viabilidade ambiental ou por questão de saúde, até a discussão de registro agronômico. Eu acho que nós trabalhamos juntos com a Anvisa, mas hoje eu acho que a Anvisa tem que antigamente não tinha Anvisa, o Ministério da Saúde, a Anvisa tem uma capacidade instalada muito superior que o IBAMA tem para dar celeridade aos resultados. Tá? Essa área de qualidade ambiental do IBAMA foi extremamente comprometida com as reestruturações que foram feitas, em particular com a criação do Instituto Chico Mendes, em que você não criou um órgão, você na realidade retirou competências para instituir um órgão, você não formulou um órgão, uma autarquia. O Instituto Chico Mendes foi criado sem auditoria, tem estruturas formais obrigatórias de uma autarquia que não existem na lei. Tá? Você tem ideia da situação. Então, nós trabalhamos juntos, então, o ambiente é favorável, são todos, tem amigos, eles briga natural, mas o IBAMA tem uma capacidade instalada enorme nesse tema, mas eu acho que a gente precisa dar um salto para ter mais celeridade no processo de avaliação de toxicidade ambiental e da parte de viabilidade ambiental desses produtos, que foi uma coisa que foi feita 2 anos atrás e que foi 3 anos atrás e não ganhou o protagonismo. Estamos reconstruindo agora. E sobre a questão que você falou a respeito da assimetria com os estados, isso é um tema bastante sensível, porque muito desse governo ficou vinculado ao tal do artigo 23. Enquanto você não equaciona a questão do artigo 23 das competências concorrentes, você trabalha em questões pontuais. O mecanismo que junta todo mundo
são dois mecanismos. Um é a tripartite, a comissão que reúne os 3 instâncias do poder público, quer na instância federal, quer nos estados. A avaliação disso não foi tão exitosa, você conseguiu avançar em 5 estados, é impressionante. Aí você vê realmente a simetria, eu vivi essa experiência do lado de lá. E agora a tripartite nacional, que a gente retoma com uma agenda exatamente oferecendo para o próximo governo. Isso é um aspecto. E um outro diálogo, o diálogo político, que o Ministério perdeu também esse espaço. É uma coisa impressionante. Eu resgatei isso com o secretário executivo, o secretário nacional, o secretário de meio ambiente do país falavam no 4º escalão do Ministério. Entendeu? Não é falar com o ministro, é a função de trabalhar o 4º escalão. Nós colocamos isso na instância da Secretaria Executiva por conta do CONAMO e restabelecemos o diálogo político. E aí as pautas estão vindo. As pautas começam a surgir, além, obviamente, da demanda permanente. Na instância estadual não é mais de financiamento, como era há 20 anos atrás. A instância estadual é de aprimoramento de instrumentos, de centralização. Na municipal, que é o grande desafio. Esse é para mim, o grande desafio, que você não vai repetir, na minha opinião, o modelo da década de 80 da União financiar 5.600 municípios. Esse debate ganha outro contorno e que não está suficientemente ainda consolidado, porque espera-se o artigo 23. Jorge Agrave, de pé. Eu tenho 2 perguntas para a ministra. Primeiro, a senhora falou várias vezes do REDD+, e sabe-se que existem N diferentes propostas de como isso deve ser efetivado, tanto no mundo, mas principalmente dentro do Brasil, você tem a opção dos governadores, de outros ministérios. Queria saber qual que é a sua opinião pessoal sobre como isso deveria ser implementado, qual seria a melhor opção para o Brasil. E segundo, a senhora falou muito bem da questão ambiental ter que entrar na agenda estratégica do Brasil e também da falta de diálogo ambiental com segmentos produtivos. E vice-versa. Nesse sentido, do ponto de vista internacional, como que a senhora vê o Brasil é um candidato natural, ele já tem muitas prerrogativas para se posicionar como um provedor de produtos limpos. A matriz energética brasileira, você pode já vender produtos low carbon sem fazer nada. Assim, e eu vejo que muito pouco é feito nesse sentido. Como a senhora vê a possibilidade de ser feito e se o Ministério tem feito alguma coisa para posicionar o Brasil dessa maneira no âmbito internacional? Obrigado. Ok. Tem mais um. O Jorge e... João Carlos Carvalho, Cadê você? Fica em pé, que fica mais fácil. Você não quer vir para frente, João? Vou. Me sugiro. A minha pergunta vocês falam tanto em florestas e utilização de recursos naturais renováveis, e o velho recurso natural fauna? Não escutei hora nenhuma ser mencionado, até como turismo. Ok, posso comentar. Eu tive que fazer algumas escolhas. Eu só falei eu sei, eu estou pedindo porque eu queria me lembrar esse recurso é importante, o Brasil é riquíssimo em fauna, estratégico, e ninguém fala. Os antecessores da senhora nunca mencionaram isso. Eu, como sou bióloga e bichóloga, eu vou poder falar um pouquinho. Exatamente o que eu sei. Fui. Não sei se você lembra, mas nós trabalhamos no Mercosul 2 anos juntos. Nós trabalhamos. Você é aquele que me fez trazer balas uma vez? Exatamente. Você caçava? O João te Você é louco. Eu sou. Você não pode gravar, isso não pode gravar. Eu estou indo dia 10 para a Namíbia pela 7ª vez. Caçando? Continuo caçando. Ele é um caçador, por isso que está interessado. Não, e sem potencial de fauna desse país. Me dói. Mas que coisa ver boa de matarem ver 2.000 onças por ano e a gente podia estar vendendo cada onça dessa por $50 mil, né? Como a Namíbia faz com chita, como os países todos do mundo fazem. Portugal, com aquele territóriozinho, faz maneiro. Eu morei em Portugal. Portugal mata outras coisas, ameaçada de extinção também. Mas eles matam de extinção, mas também matam o javali, matam o porco. Não, estou brincando com você, ameaçada de extinção é o próprio português. Eu sou neto de português. Eu também, só vamos. Obrigado. Esse cara me fez trazer um louco, mas enfim. A senhora trouxe. Não acredito, não pode gravar isso. Sério. Eu fui numa reunião no Mercosul com ele, eu estava no IBAMA, no Normal de Qualidade Ambiental, no agrotóxicos. Ele era do Ministério da Agricultura. Ele não é mais do Ministério da Agricultura, agora ele teve um upgrade. Então, e aí, todo mundo vindo junto, não sei o que, na delegação, e ele foi comprar bala mesmo, para tirar.
E distribuiu na delegação. E os inocentes, todo mundo, cada um veio com uma coisa na bagagem. Quando eu cheguei aqui, meu pai era da Polícia Federal. Meu pai quase me matou, entendeu? Eu falei assim, como é que você entra no país botando bala na sua bagagem? Eu falei, mas se for um amigo do Ministério da Agricultura bem bobo, né? E ainda se eu contar isso, falando que era para caçar na Argentina, que ia caçar lá. Não, caçava no Rio Grande do Sul, que não era autorizado naquela época, assim, não fala a memória. Não é isso? Não é mais nem mais autorizado. Tá bem, vou falar de fauna com você, não sobre caça. É louco, né? É um maluco, doido, louco de fazer isso comigo. Mas caça é paixão. Mais uma. Pode, claro. A terceira, por favor. Ministro, mais uma vez, parabéns pela visão estratégica. Agora, duas perguntas rápidas. Como internalizar essa visão sistêmica dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente, que está acostumado com uma visão setorial? Ou seja, como mudar a cultura institucional do próprio Ministério? Isso me parece, talvez, uma das grandes dificuldades para implementar essa visão sistêmica que a senhora tão bem explanou. E a segunda coisa, o Ministério tem pensado também na revisão das normas sobre audiência pública, porque um dos grandes gargalos judiciais são as ações do Ministério Público argumentando que as audiências públicas não foram realizadas como deveriam ser realizadas, e isso vem da própria confusão da falta de uma regulamentação específica de como deveria ser realizada uma audiência pública conforme o tipo de empreendimento. Tá bem. Bom, vamos rapidamente. O Jorge me perguntou sobre REDD+. Jorge, a questão de REDD+, nós assinamos agora o protocolo do processo de Paris-Oslo, e ali nós definimos qual é o arranjo que vai ser consolidado em Cancún. A gente acha que em Cancún fecha. O que a gente tem que ter cuidado nesse debate não é o modelo, é o que você está induzindo com o que você está fazendo. Tá? Tem muita gente que quer induzir mercado de carbono para resolver projetos que já compraram, já venderam crédito de carbono nos Estados Unidos, etc., para viabilizar projetos seus específicos aqui dentro. E estão tomando carona na questão do REDD+. Tá? E como você ainda não tem esse outline negociado, esse primeiro passo foi dado agora, porque inclusive a discussão antes era REDD e agora virou REDD+, que entrou a questão do manejo. Tá? Então tem essa questão por trás, tem a questão do Brasil ser o único país hoje entre os países florestais, do F11, do Forest 11, que tem condições competitivas de fazer exploração de madeira sem comprometer seus estoques de biodiversidade. Tá? Porque os outros estão no processo acelerado de desmatamento, etc. Então, é uma discussão importante que está acontecendo no país, carregado pelo mundo, que é mudar a ITTO, que é antigamente a organização de madeira, e passar para madeira por organização de florestas tropicais. É uma outra abordagem. Então, tem algumas coisas que permeiam, e eu posso conversar com você especificamente sobre esse modelo de REDD, o que está e qual é a opção do Brasil. O que eu acho. Eu tenho que considerar algumas variáveis para dizer o que eu acho, porque nós estamos negociando no Brasil aí internamente como se manifestar. O que nós vamos adotar aqui por causa do conjunto de interesses. Eu tenho interesses regionais na Amazônia que não são interesses necessariamente nacionais. Tá? E interesses específicos de alguns governadores. Tá? Mais alguns ambientalistas, e aí é uma discussão que está sendo conduzida com muito cuidado em Itamaraty, dentro do contexto de negociação e conosco. Embora o Fundo Amazônia seja exemplo de REDD, enfim, esteja aí de financiamento, e mesmo alguns parceiros internacionais estão dialogando com muito cuidado, porque as implicações comerciais estão presentes. Tá? A segunda coisa que você coloca é sobre a questão de produtos limpos, a participação do Brasil. Eu acho que o Brasil faz muito pouco sobre essa perspectiva, porque essa leitura não está consolidada nem mesmo no Ministério do Meio Ambiente. É quase um esforço pontual de você, na realidade, ter uma visão mais estratégica para você se apropriar dos ganhos que existem no Brasil. Um exemplo claro, a distância que existe entre a gestão ambiental pública e a gestão ambiental privada. Uma distância, não precisa nem para a área de matriz energética, etc. Não. Ver o que existe no mundo hoje privado, como é que eles estão evoluindo por conta de mercados, de competição, de oportunidade de negócio, série de coisas, da motivação do setor privado. Como é que isso é, de fato, internalizado ou trabalhado? O Ministério não tem essa área de interlocução. Teve no passado, perdeu. Entendeu? Isso tem algumas reflexões do nosso governo. Eu não estou aqui para dizer, condenar, nem julgar, não é meu processo. Todos fizeram muito bem. O cara me perguntou na conferência
qual era a minha marca. A ministra Marina era da Amazônia, o Mink era da questão social, da questão... e qual era a minha marca? Aí eu virei, eu sou ministra multimarcas, porque eu tenho que encerrar um governo. Então eu não fico com a minha marca. Mas, claramente, se for uma marca, é avaliação ambiental. Quer dizer, mas a discussão que a gente tem aqui é uma discussão que eu acho que você coloca com muita propriedade. Para isso, eu tenho que ir nisso que você perguntou. Quais são os requisitos para mudar uma cultura? Não só de institucional, de estruturas, de caixinhas que se traduzem, o funcionário público tem um treinamento que tem que olhar qual é a caixinha. Se vocês olharem o organograma do Ministério do Meio Ambiente, vocês vão ver que assim, não adere 50% do que eu estou falando, porque existe um grau de informalidade tremendo que foi construído, que você, como é que você junta a área de desenvolvimento? Eu tenho uma área no Ministério de Desenvolvimento Rural, tem Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural. E tem uma área de Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania. Entre essas duas coisas, eu estou quase em avatar, tamanho a diversidade de coisas que tem ali dentro. Então, eu preciso, para fazer coisas com baixíssimo custo, vender, me apropriar, primeiro, eliminar alguns preconceitos que existem das partes, tanto nosso quanto dos outros. Discutir energia nesse país, que eu me sinto mais à vontade do transporte, eu não posso continuar discutindo energia do esforço que nós fizemos pela ANA, temos planos estratégicos para não sei quantas bacias, toda uma análise de território de convergência de oportunidades, por exemplo, a integração entre hidrovias e geração de energia hidrelétrica, e esse debate não muda o patamar, porque o setor elétrico não quer financiar e o setor de transporte não tem um planejamento consolidado para fazer isso. Entendeu? E aí eu tenho situações que vocês podem comparar, que estão publicadas, tá? Em que eu tenho uma rodovia e no mesmo traçado da ferrovia eu tenho uma hidrovia. E isso é na Amazônia. Senhores, não, isso posto como investimento. Certo? Sabe? Com todo respeito, independentemente da agenda política, isso é de uma ironia, entendeu? Que esse país não precisa lidar. Com todo respeito, não é por aí, não é nem questão ambiental. Mas não tem sentido eu fazer isso. O próprio presidente chamou a atenção. Falou, que história é essa? Como é que um setor propõe, entendeu? Um setor propõe, é no mesmo traçado. Ainda me explicaram depois que era para a Copa de 2014. Eu falei, bom, você vai a nada ou vai de carro? Tudo bem, é um treinamento, um condicionamento físico, né? Mas assim, numa região, obrigada, na Amazônia com acessibilidade monumental, entendeu? E que você olha qual é a viabilidade, o que eu estou lidando aqui, fazendo o que, etc. Então eu acho que você tem razão, precisa ter culturas novas e você aponta com muita propriedade isso. Assim, o que o Ministério tem que fazer? O Ministério, eu acho que nós devemos ter uma reflexão de desenvolvimento na visão estratégica de país, com o Ministério sendo parte dessa reflexão. Mas não só os ambientalistas. Quando eu falo Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente tem que ser ocupado por outras cabeças, além do pessoal da área de meio ambiente. A gente precisa pensar mais aberto. Não quer dizer que, até para dar solidez às teses ambientalistas. Tá? É muito difícil você ir para um debate setorial, eu vou colocar aqui o debate do Código Florestal, ninguém perguntou ainda, quando você é questionado pelo ministro de Estado, como eu fui questionado na Câmara, se realmente a pecuária é um vetor de desmatamento da Amazônia. Aí eu olho para o lado e falo, bom, e respiro fundo, com vontade de você. Não. Aí você começa a relacionar os dados, o questionamento é porque a Embrapa não tem esse dado. Olha, entendeu? Então a gente trata isso, vamos tirar o que é o preconceito de quem usa anel de coco. Eu tenho vários radicais, né? Tenho vários, dos dois lados. Eu dei uma entrevista no Estadão sobre o Código Florestal para falar, vamos acabar a polarização. Ou a gente trata esse assunto como mainstream, estratégico do país, que tem implicações econômicas e sociais seríssimas, e o Brasil tem que avançar nisso, porque ele tem uma vocação para isso e será um player mundial para esse assunto. Ou a gente vai continuar nos estigmas. E tudo que é estigmatizado, preconceito, não avança, porque você marginaliza. Nós temos que tirar a área ambiental da marginalidade da discussão estratégica do desenvolvimento. E temos que tirar a agenda de desenvolvimento da marginalidade da discussão estratégica de meio ambiente. Isso é dedicado. Devemos acabar com esses dogmas, essas falsidades, e assumir as nossas limitações. Nós temos que assumir nossas limitações. Eu tenho uma série de conhecimentos que eu não tenho. Estabelece a limitação e lida com ela. O que não pode, não podemos continuar criando, falsos dogmas
tá? E que se apropriam, criam-se falsos mercados, forças políticas adensam, e você fica tendo que financiar coisas que não tem sentido mais no Brasil. Não tem sentido. Eu estou convencida, eu entro em qualquer debate e coloco em xeque vários dos meus amigos. O Código Florestal é o melhor exemplo disso. Nós estamos vivendo hoje o debate do Código Florestal, porque o nosso governo não regulamentou a medida provisória de 2001. É tão simples quanto isso. E porque ninguém quer discutir o Código Florestal sob duas perspectivas. Ou eu resolvo passivo, que é o que está colocado hoje. Aí todo mundo puxa os cabelos, anistiou, fez, não sei o quê. Ou eu vou discutir a agricultura sustentável desse país. Quanto custa eu recuperar? É uma pergunta simples, vocês são do IPEA, eu tenho um pouco de matemática, mas nem tanto quanto vocês. Mas em si, vamos lá. Se eu pegar um déficit mais conservador de reserva legal nesse país, tá? E em torno de um módulo fiscal, se eu resolver isentar um módulo fiscal, que pode ser 15 hectares, 8 hectares, 100 hectares da Amazônia, eu não preciso. Isso significa hoje cerca de 16 milhões e meio de hectares. Vamos arredondar para 20. Se eu for recuperar isto com floresta plantada, estou falando de reserva legal, tá? Vou colocar duas questões para vocês saberem. Se eu for recuperar isso com floresta plantada, o custo médio de floresta plantada, admitindo que a gente tenha muda, não sei o quê, tudo admitido, tá? Não vou nem entrar nesses pequenos detalhes, pequenos, peanuts, tá? Admitindo isso, o custo médio de floresta plantada são 5 mil reais. Multiplica 20 milhões por 5 mil reais, dá quanto? 100 milhões. 100 milhões, não é isso? Isso é o preço do crédito da safra que o governo anunciou agora. Quem financia isso? Agora dá um outro dado a isso. 49% das propriedades que devem hoje reserva legal do módulo fiscal estão no Nordeste. Sabe, aí eu sento com os meus colegas, eu falei, por favor, vocês não fizeram essa reflexão até hoje? A discussão não pode ser enviesada dessa maneira. Com áreas consolidadas há 30, 40, 50, 60 anos. Agora, o outro lado da moeda. Quando a gente faz regularização fundiária, assentamentos, desapropriação para a reforma agrária ou a regularização ambiental para as unidades de conservação, em que eu vou indenizar o proprietário, isso tem jurisprudência consolidada no STJ. Como é que eu faço o preço? Tudo que é APP, área de preservação permanente, sai do preço. Eu tiro do valor, porque o cara não pode mexer. Tudo que é reserva legal, eu tenho um down price. Por quê? Porque eu só posso fazer manejo. Então, excluído isso, eu vou indenizar o proprietário por aquilo que realmente é hoje o valor da propriedade privada que ele pode usar, com benfeitorias, etc. Se eu não estabeleço corretamente o debate de modificação do Código Florestal em relação a APPs, etc., eu vou posso reabrir todos os processos indenizatórios de regulação ambiental e reforma agrária feitos no país nos últimos 20 anos. Ou nos últimos 10 anos, a partir de 2001, com a mudança do Código Florestal. Ninguém debateu isso. APP em área urbana. Nós que sabemos o que significa isso para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade, para cidades desse país. APP em área urbana, eu não posso hoje, pelo Ministério Público, o Ministério Público me impede de tirar uma população que está há 30 anos na palafita, à beira de um manguezal, e realocar essa população para uma área 30 metros atrás, no Rio Saracuruna, porque é área de preservação permanente. Mas ele manda eu colocar essa população, eu tenho uma área estável, degradada, não tem um mangue, acho que foi Dom Pedro que te desmatou. Tá? Eu falei assim, pô, quem tirou isso? Ok? E agora eu posso colocar essa população 50 quilômetros daqui. Eu não posso fazer uma via de pavimentação, pavimentada, para impedir o avanço sobre o manguezal que existe, porque é APP. As senhores, sabe, isso é uma racionalidade de uma coisa chamada Homem Sapiens Sapiens. Tá? Você sabe que na área ambiental, você conheceu o menino Ricardo Almeida, o Ricardo não, que trabalhava com Fernando, não, Fernando não, o outro que morreu, que era da FEMA, que foi... daqui a pouco eu ver o nome dele. Ele falava que na área ambiental tem duas espécies, ambas ameaçadas de extinção.
Um são os Babaquara sapiens e os Vivaldinos erectus. Então, Babaquara sapiens e os Vivaldinos erectus. Então, dependendo do lado que você vá, você tem isso. Então, a gente não pode, eu acho que você está correto quando você faz essa pergunta, eu tenho que criar uma nova cultura. Eu tenho que formar gente. Eu recebi analistas ambientais de concurso. Esses meninos não tiveram um processo adequado de formação e capacitação. Fizeram um concurso que é de nível superior. Eu tenho um bailarino, dentista. Imagina um bailarino fazendo padedê. Eu olho para a cara dele, o menino sofre. Ele tem que sofrer. Ele tem que sofrer. Artes plásticas. Não tem nada contra. Eu adoro balé. Mas eu não vou pedir para esse cara fazer licenciamento ambiental. Mas ele tem nível superior. E quem entra com aquela história do fiscal da natureza, do ideal, etc, etc. Então, nós estamos discutindo agora no planejamento a reestruturação desse processo todo, de ter um processo lá, Rio Branco, o cara entra, tem que ficar um ano fazendo, entendeu? Realmente, nós vamos fazer esse instituto de comércio, qualificando uma carreira típica do Estado. Enquanto não, embora esse conceito não exista mais no governo do presidente Lula, no nosso governo, mas não podemos tratar a questão ambiental como uma questão que possa ser terceirizada, que possa ser privatizada. É uma função típica do Estado. Nós cuidamos dos ativos, de um ativo ambiental estratégico para o país e a sociedade brasileira. Enquanto essa concepção não estiver definida no nosso Estado, a gente não avança nessa cultura, não avança na qualificação, não avança em melhor remuneração. Hoje, eu dou o melhor exemplo. Um analista nosso ambiental, que foi meu colega em doutorado, hoje é o diretor de meio ambiente da América Latina da BP. Eu tenho vários exemplos como esse. Eles foram capacitados com todos os mercados. Claro, tomara que cresça mais, que tem mais. Agora, eu não posso fazer com que aquele que quer ser funcionário do Estado não seja dignamente, não só remunerado, qualificado e preparado para o debate que o Brasil precisa. E é isso que nós temos. Quer dizer, eu sou a última geração antes dessa nova geração. Então, são 25 anos de diferença até a entrada de gente nova. E acho que o que eu tive de formação pelo Estado brasileiro, ninguém que entrou está aos pés de ter isso. E acho isso um handicap no nosso país inaceitável. Isso é um desafio, você colocou. Sobre a fauna, o João falou, olha, está ameaçada de extinção. É o que eu posso dizer. A questão da fauna, eu acho que nós precisamos ter um debate que o Brasil se furta a ter. 30 anos de cinema. E mais que isso, ela ficou mais conservadora nos últimos anos. Mais radical. Tá? Radicalizou. Vamos usar a expressão dele, que ele é tão radical, eu vou nele. Tá? Houve uma influência extrema da chamada segmento preservacionista. E o debate sobre o manejo de fauna teve um avanço dos criatórios. Isso teve. Mas nós temos um problema grave sobre a discussão de caça, sobre o potencial de captura e solta, a discussão sobre pesca no Brasil, mesmo com a criação do Ministério da Pesca, está enviesada, os estoques pesqueiros estão ameaçados, entendeu? Essa visibilidade do potencial econômico da fauna no Brasil, mesmo a questão de biotecnologia, está muito aquém da agenda de outros ativos ambientais da área no nosso país. Nós temos que ter um debate sereno até para trazer a questão de caça, que é um dogma, é uma coisa que é proibido falar. E o que existia no Rio Grande do Sul também deixaram de ter. Não é isso, João? Não acabou? Não, o juiz. O juiz? O juizinho lá decidiu que era contra a caça. Então, acabou. Suspendeu e ninguém recorreu. Parou o programa de manejo. E ninguém recorreu. É verdade. Nós recorremos. Mas o juiz está protelando a decisão. Nós recorremos, claro, no dia seguinte. Né? Mas o juizinho está protelando a decisão. Que bom, sim, o que eu acho... dogma. É dogma, uma das coisas intocáveis. E se desperdiçando, por exemplo, aqui a 100 quilômetros daqui, os plantadores de arroz estão envenenando todos os arrozais com agroquímicos, porque nós não podemos ir lá dar um tiro numa marrequinha. Eles preferem a marreca morta com veneno do que morta. É verdade. E a última questão aqui, que no meu prazo, é a questão de audiência pública e licenciamento, que você tocou também. Primeiro assim, tem regra de licenciamento, tem regra de audiência pública. E os órgãos ambientais têm procedimento. A FEMA, a antiga FEMA, tem um manual dizendo como é que se faz isso. O que a insuficiência não é da audiência pública. A insuficiência tem de dois lados.
processos para você discutir questões com a sociedade que não podem estar limitados ou procedimentos à audiência pública, e hoje tudo converge para a tal da audiência pública. Então eu vou pegar um exemplo que é genial de ser discutido: linha de transmissão, um leão do Madeira, Tucuri, Macapá, Manaus, tá? E que eu vou depois ligar na subestação para vir para o Sudeste, ok? Isso vai passar por parece 135 municípios. Eu vou ter que fazer 135 audiências públicas para linha de transmissão. Pelo licenciamento, nada disso você tem que fazer em todos os municípios. O que você tem é que acabar por minimizar com essa discricionalidade do Ministério Público, que interpreta o que ele tem. Por quê? Porque os procedimentos não necessariamente estão todos estabelecidos por várias instituições ambientais, que é o dever de casa, e a ameaça que é feita hoje, como foi feita na questão do Belo Monte, você processa o cara que aceita, que fez o checklist do estudo de impacto ambiental. Então, isso é uma questão. A outra questão é a seguinte: como contabilizar e como trazer tudo que foi feito de debate com a sociedade, com os grupos específicos, para você viabilizar um licenciamento. Então, tudo que eu faço para discutir um termo de referência, eu vou discutir com a FUNAI o termo de referência para populações indígenas isoladas. Isso não é trancado no escritório. Eu converso, eu vou lá, eu vejo como é que é isso. Isso tem que estar devidamente registrado e contabilizado. Um belo exemplo é que Belo Monte, só com o índio, fez mais de 100 reuniões. E isso não aparece. Está dentro do processo de licenciamento, mas isso não é contabilizado como resultado. Então, você tem que dar mais transparência a esse processo, mas eu não acho que a discussão só a audiência pública. Tem uma discussão no Congresso séria, que eles querem que a audiência pública possa acontecer em qualquer fase do licenciamento. Você vai engessar, eles não, as zonas, engessar, porque a audiência pública é feita para você parar um processo administrativo muitas vezes. Então, essa é uma discussão que eu prefiro normatizar. Isso é um problema da área ambiental. Nós estamos voltando ao que deveria ter sido feito desde o início. Regulamentar procedimentos na instância do Executivo e depois ter outros atos infralegais. Então, você regulamentou muita coisa com a resolução do CONAMA sem ter regulamentação na instância federal. Não estou falando para os estados, na instância federal. E aí você tem uma regra geral que não é aplicável para as questões federais, por exemplo. O setor de petróleo é o melhor exemplo nesse caso. Então, eu trato isso com o maior cuidado, porque eu sei que... Eu sempre olho os dois lados da moeda e olho de cima também, e às vezes de baixo, tá? Para poder entender o que os caras estão querendo formular. Mas você tem toda a razão que é um assunto que merece não só audiência, mas procedimentos do licenciamento, que nós vamos começar a deixar claros, espero eu, agora. Tá bom? Muito bem. Temos mais 2 inscrições. Vamos encerrar as inscrições. Sejam bem breves. Uma pergunta. São 3, né? Porque tem 3? Ele ali, ela também. Uma pergunta para cada um. Também? Aquela moça lá atrás também. Olha, vocês estão me poupando que eu tenho que ir para o Congresso negociar com a Florestal. Eu estou achando ótimo que ela está. Sem considerações preliminares. Rápidas. Pode ser uma pergunta e meia? Não, não pode. Não, ministro, eu queria que, se possível, você aprofundasse um pouco mais na questão florestal. Acho que um dos grandes debates que está aí na discussão do Código é essa ideia das áreas consolidadas. E, pessoalmente, eu acho que é meio perigoso, porque dá essa ideia do fato consumado, né? Então, já que aconteceu, é difícil de recuperar. Então, um pouco assim, uma reflexão sua e do Ministério, especificamente no caso da Amazônia, esses desmatamentos mais recentes, até 2007, que ao que parece, pelo menos no que está no texto da nova proposta do Código Florestal, isso tudo entra no mesmo saco, né, de fato consumado e área consolidada da agricultura. Doutora Cláudia. Microfone aqui para a doutora Cláudia. Não, mas preciso te ouvir, Cláudia. Bom dia, ministra. Meu nome é Suelen Dassai. A minha pergunta é acerca do mapeamento da biodiversidade, não somente na Amazônia, como também nas várias reservas legais que existem no país. Se existe algum estudo, algum projeto sobre isso? Uhum. Ministra, minha pergunta seria apenas ouvir uma palavra de equilíbrio sobre o papel das ONGs internacionais no debate ambiental brasileiro. Tá bom. Não há mais inscrições. Tinha um rapaz ali, ó, esse que está ficando em pé olhando para trás. Não, então só tem esses 3. Então só tem eles 3. Aí ele leva o microfone, você não quer falar nada? Nem falar sobre o Dunga?
Ele quer falar sobre agricultura. Só tem uma coisa que mobiliza mais do que o aplaudir. Olha, eu prefiro Maradona, cujo herói é o Che Guevara. Ele regulou a relação entre os meios de comunicação e a seleção de uma maneira republicana. Mas em compensação, o Maradona consegue estar fora do campo e jogar a Copa. É impressionante. Mas vamos lá. Parece ambientalista. Parece ambientalista. Se bobear, até isso ele vira. Código Florestal, áreas consolidadas. Você fez uma pergunta que mostra um dos grandes problemas que nós temos hoje na percepção de resolver passivos. Aquilo que eu falei, eu corto o código para resolver passivo. Então vamos resolver passivo. Esquece todo o resto estratégico dessa discussão. Parte cidades, a parte floresta, esquece. Vamos deixar de lado. Mesmo para resolver passivos, eu tenho que separar o olhar da Amazônia do olhar do resto do país. Quando a gente fala de agricultura e área consolidada, pega a situação dos cafezais. Tá? Pega a situação do Vale do Ribeiro. Do lado de São Paulo é uma coisa, que são as bananas. Do lado do Paraná é tudo área degradada por não sustentabilidade e retirada de floresta. Pega a situação do pequeno agricultor familiar que está ali, no caso do Rio Grande do Sul, na terceira geração, especialmente naquela região dos Pampas, tá? Que os caras entraram e não tem reserva nenhuma, etc. Mas isso lá na colonização alemã, italiana, etc. Quando a gente fala de área consolidada, e que é o enfoque de quem, vamos falar assim, quer fazer uma coisa correta para resolver o passivo, está preocupado com esse tipo de coisa. Que você não pode, ao mudar a lei, penalizar o cara que estava na lei, ou que fez, e ele estava antes da lei. Tá? Só que quando nós evoluímos para o debate da Lei de Crimes Ambientais e depois da revisão do Decreto 65 e 14, por que ninguém enchiou com o Código Florestal até 2008? Porque você não tinha uma coisa que colocava o torniquete. Quando você colocou o 65 e 14 agora, o decreto, que tirou, realmente estabeleceu penas muito mais duras e estabeleceu embargo de áreas e levou ao não acesso do crédito público, aí você colocou todo mundo em pé de guerra, porque esses passivos todos ficaram expostos. Tá? Então, uma coisa é discutir a área consolidada, de agricultura consolidada, e que é bastante razoável que você reconheça, ou você tem uma avaliação econômica, como eu fiz aqui de uma maneira muito simples, sem nenhuma sofisticação, sobre o custo e de qual é a renda desse agricultor, que é o agricultor familiar, que é o pequeno agricultor. Esse é um debate. Outra coisa é quando você entra na Amazônia, tá? Em que você tem duas situações muito perversas para serem avaliadas, além daquele que desmata, como você falou, regularmente, porque sabe que vai desmatar regularmente. Ele quer desmatar regularmente, ele alimenta o mercado de madeira frio, tá? A certificação é fria. Isso está no arranjo político. Okay? É impressionante o que se esquenta de madeira hoje. Isso é vexatório. Mas você estabelece quando os caras fraudam, os estados fraudam. Tá? Então, há uma cultura que tem que ser mudada. Mas olha a situação na Amazônia. Você tem duas coisas que são importantes. Uma, o cara que desmatou 50% da reserva legal, quando era autorizado a desmatar a reserva legal. Mudou a lei para 80% e o cara ficou exposto. Esse cara não pode ser penalizado com o cara que desmatou 100% sabendo que descumpria a lei. Ou o cara que desmatou e está num TAC para recuperação da área degradada, quer se regularizar, e esse cara também está sendo colocado de lado. Como acontece, por exemplo, no município de Lucas e Rio Verde, que você tem toda uma agenda e o IBAMA foi lá e pegou. Então, essas situações não são semelhantes à situação desse que desmatou. E quando você vai para o debate de, entre aspas, anistiar e estabelecer um corte, você está levando todo mundo. É esse debate que está enviesado. Eu tenho que permitir que a lei, no meu entendimento, deve permitir que você, por atos do Executivo, negociados com os estados em muitas situações, esses atos possam realmente separar o joio do trigo, ou minimizar a mistura para trazer essa coisa que é não ética. Isso fere o mínimo ético da legislação. É uma coisa chamada mínimo ético, que se baliza na legislação desse país. Então é fácil, eu não cumpro, a gente muda a lei. Então isso é um debate e que é um dos aspectos que eu acho que é mais sensível do ponto de vista, não do deputado Aldo Ribeiro, que é um homem extremamente ético, um homem correto, um homem que tem uma missão importante, um homem de negociação, de diálogo,
mas de forças que estão junto com ele, nesse debate com ele, que têm interesses nessa direção. Tá? E esse acho que é um aspecto importante que não está sendo captado naquilo que a mídia mobiliza e colocando uma polarização que não leva a nada. Quando você coloca ambientalista versus ruralista, você está querendo esvaziar e ganhar no grito. Não é por aí. Sobre a questão que foi dita a respeito de mapeamento de biodiversidade, existe, nós temos várias coisas feitas, e que por isso nós conseguimos, inclusive, publicar a lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, atualizadíssima de flora e de fauna, num outro patamar. Tem sítios prioritários de unidade de conservação e tem, obviamente, escalas que você tem que aprofundar. Mas esse material está disponível. Eu tenho uma Estratégia Nacional de Conservação da Biodiversidade, eu tenho o ProBio, que indica essas áreas prioritárias. Agora, tem um trabalho monumental que é mapear as espécies brasileiras, fazer os inventários faunísticos e florísticos. Isso é de uma envergadura, nós estamos fazendo de madeira agora. Tá? E tem várias iniciativas, mas a escala disso merece uma visão estratégica do país. É um projeto de 20 anos, que nós deveríamos estar trabalhando de maneira organizada em áreas críticas, que poderiam ter interesse em relação à biotecnologia, recursos genéticos, etc. Esse é um outro debate que eu acho que, quando você aponta o mapeamento, além do monitoramento que a gente está fazendo, estendemos agora, pela primeira vez, estendemos o monitoramento além da Amazônia. Então, nós estamos mostrando onde é que nós estamos tendo perda de vegetação nesse país, tá? E de biodiversidade. E, a partir daí, ter uma estratégia para avançarmos. E sobre o papel das ONGs, Cláudia. Olha, eu trabalho com várias delas. Eu tenho, assim, do ponto de vista formal, nós temos trabalhos extremamente exitosos e parcerias muito sérias com muitas delas. Tem outras que a gente sabe que não dá. Você vê logo na apresentação, tá? Você olha e fala assim, muitas delas estão calcadas em cooperações internacionais, estabelecidas bilateralmente, tá? E aí vão toda a negociação que você conhece melhor do que eu, como é que a gente avança numa agenda como essa. Mas eu tenho, por exemplo, o programa ARPA. O programa ARPA é o Programa de Áreas Protegidas na Amazônia. Nós estamos indo para a segunda fase, tá? Que é o programa mais bem sucedido no mundo de conservação da biodiversidade. Tá? E é o programa que fez o presidente Lula ser reconhecido internacionalmente como presidente que mais criou áreas protegidas que todos os outros países. O Brasil criou, nos últimos 4 anos, somado, mais área protegida que todos os países do mundo somados. Áreas protegidas, unidade de conservação e reservas indígenas. Tá? Já estamos falando no conceito mais amplo. Tá? E também de unidade de conservação. O programa ARPA tem parcerias nossas, nacionais, né? E tem parceria com uma ONG importante, que é brasileira, mas que tem um arranjo internacional com o WWF. Uma coisa é a ONG no Brasil, outra coisa a rede internacional WWF, que capta recursos e doa recursos, nacionalmente ou internacionalmente, para o Fundo de Áreas Protegidas, que trata com a consolidação dessas unidades de conservação. Tá? Então, eu tenho a TNC, que é uma ONG americana, ligada ao governo americano, ao ZAID, que tem um trabalho rico com cadastramento ambiental rural e que é parceira. Agora, eu tenho gente que eu olho e falo assim, olha, não dá. Tem muitas que mudaram o perfil, isso é interessante, que foram por conhecimento técnico-científico. Tá? Deixaram de ser as ONGs, vamos chamar politicamente ativas, de ser ativistas, etc., e foram para estudos técnico-científicos e tem associações com ONGs brasileiras. O melhor exemplo é o Woods Hole, nos Estados Unidos, com o Instituto de Pesquisa, com o IPAM e com o próprio Amazon, que são parceiros do governo em estudos técnico-científicos. Eu gosto muito disso, eu gosto de para mim, você tem que se apresentar com a sua posição clara, com solidez, para que eu possa verificar que dados são esses, que estudos são esses, etc. Então, mas eu acho que é um debate que o Brasil precisa aprofundar sem ideologias, sem estigmatizar, na verdade, enxergando o papel do terceiro setor, das entidades ambientalistas e sociais. Eu também trabalho com a SOS Mata Atlântica, uma ONG 100% nacional. O Instituto ETA, o Instituto Acatu, todos são parceiros nossos no Plano de Produção e Consumo Sustentável, estamos com eles. E a área ambiental é meio difícil a gente não trabalhar com essas instituições. Agora, eu acho que nós tentamos fazer agora, não sei se eu vou conseguir finalizar, uma tremenda resistência das nacionais
a gente ter o Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas totalmente informatizado. E informatizado, né, ligado online não, informatizado com a identificação de quem é quem, inclusive com a contribuição técnico-científica e o perfil do líder. Para quem atua no Brasil, quem está no Cadastro Nacional de Entidades Ambientais, vai aparecer. Nós temos um projeto, estamos fazendo, e acho que é uma coisa que nós deveríamos amadurecer como um instrumento para você clicar e saber com quem você está lidando, quem são. Tem gente muito séria, agora também tem muito ING, né? Tem muito indivíduo não governamental não sustentável. Tá bom? Muito bem. Obrigada. Muito bem. Quero agradecer. E informar que a Secretaria Executiva do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, e nós, aqui na SAI, estamos organizando um seminário para discutir a Amazônia. Queria aproveitar que a presidente, a doutora Liana, para convidar o IPEA a participar desses entendimentos. Nós estamos formatando um seminário previsto para setembro. Vai suceder um debate que vai haver sobre a defesa da Amazônia, o Ministério da Defesa. De modo que eu quero agradecer de coração a minha amiga Isabela Teixeira por essa brilhante palestra em que mostrou não só a sua competência, mas o engajamento do Ministério do Meio Ambiente na resolução dos problemas nacionais. Muito obrigado.